Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Tá aí, tá na rima, tá na cara, você é Jucutuquara, meu amor, meu bem-querer. Com a minha devoção, sigo a cantar a nação de Jucutuquara. Que beleza! Com a minha devoção, sigo a cantar nos braços da nação, te exaltar. O monumento e do convento, as glórias da Avenida Coroá. Voltamos no ar aqui na Rádio CBN, na Central Brasileira de Notícias. Você nos acompanha no cbnvitoria.com.br, tá certo? Boa, Mara, acertou. Ou no nosso Dial 92,5 FM. E também no meu Instagram, agora estou lá também com Marcos Vinícius, que é o historiador. Toda segunda-feira ele vem aqui, traz histórias interessantes pra gente, traz fatos que não são muito bem explicados assim na literatura, ele explica melhor, principalmente voltado para a história do Espírito Santo. O Marcos já contou histórias ótimas aqui. E hoje a gente vai entender por que Jucutuquara se chama Jucutuquara. Diz o Carlos Alberto Silva que o pessoal que é de fora do estado tem maior dificuldade de falar Jucutuquara. Ah, tem mesmo até de dentro, pô. É mesmo? Tem pessoa daqui? Quem não conhece muito Vitória, se chegar no interior, não tem a facilidade de falar Jucutuquara sempre, né? Eu nunca tive não, Jucutuquara. É. Ele falou de uma cidade de São Paulo que o pessoal tem mais dificuldade. Qual? Itaquecetuba. Essa aí até hoje eu não consigo também, não. Itaquecetuba. É. Eu até falava errado, falava Itaquá. É? Abreviava. Fala, Johnny. Eu acho que é Itaquaquecetuba mesmo. Itaquaque. Eu falei Itaquaquecetuba. Enfim, mas nosso assunto hoje é Jucutuquara. Tudo bem, Marcos? E aí, como estamos? Graças a Deus, tudo bem. Começamos com Garota Dourada hoje aqui no CBN. É? Você lembra dessa música? Não, né? Mais ou menos. Canta aí um pouquinho pra mim. Não posso cantar. Não pode cantar. Pode não? Não. Do Rádio Táxi, tá verão não pode quente. cantar no programa. Ah, tem isso. E qual é a multa? Bom, a multa é perder meu emprego. Vixe, então melhor. Marcos, Jucutuquara é um dos bairros mais antigos de Vitória? É, um deles. Mas antes disso, sabe por que a gente tá falando de Jucutuquara hoje? Não, por quê? Hoje é 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Feriado no Rio de Janeiro. Feriado no Rio de Janeiro, porque é o padroeiro da cidade, né? E é padroeiro do bairro de Jucutuquara também. Ah, que legal. Um 20 de janeiro, no século III, Sebastião entrou no Templo de Hércules e desafiou o imperador Diocleciano, porque ele estava perseguindo os cristãos e não queria que o cristianismo se desenvolvesse no Império Romano. E ele estava perseguindo os cristãos. São Jorge também foi morto por Diocleciano, né? E aí São Sebastião entra no Templo de Hércules e ele desafia, fala que ele vai ser cristão mesmo, e aí ele é morto, espancado pelos soldados, né, romanos de Diocleciano. E ele se populariza com a flecha, né, que é engraçado, porque na verdade ele tinha sofrido um ataque de flechadas quando ele foi inicialmente condenado à morte, e viram que ele estava morto e jogaram ele num valão, mas ele não estava. E aí ele é salvo, né? E aí depois ele comete esse novo ato e aí sim ele morre e é colocado como um mártir aí do cristianismo. Essa é a história de São Sebastião. São Sebastião. E aí São Sebastião ele se populariza nas manifestações populares, principalmente por causa da simbologia da flecha. Então ele é muito sincretizado com as entidades caçadoras, né, das religiões de matriz africanas ou da linha de caboclo da Umbanda, e também porque 20 de janeiro está muito próximo do ciclo natalino, né, de São Benedito. É Xangô, então? Não, é Oxóssi. Oxóssi que é o caçador, né? Oxóssi, caçador. Chegou Exatamente. Meu pai é caçador, lembrei de uma música que fala isso. Isso aí. E Oxóssi também é das folhas? Orixá das folhas? É porque, na verdade, as folhas em si é mais ligado ao sangue, né, que é um outro orixá que é ligado à questão das ervas, etc. Mas aí Oxóssi é ligado mais a essa questão da caça, né? E a curiosidade é que a gente hoje, se a gente coloca Oxóssi como São Sebastião, é mais uma coisa carioca que a gente desenvolveu a partir da década de 60. Aqui, Oxóssi sempre foi São Jorge, por causa da questão da caça,
Guerreiro. O Itã de São Sebastião, ele mata um pássaro, assim como o São Jorge mata um dragão, né? E aí, Mais assim... fácil pra São exato, Sebastião, na pássaro, um Bahia dragão, também cá São pra nós. Jorge é Oxóssi, mas tá tudo misturado, Sim, né? E aí é padroeiro do Rio de Janeiro. O que tem a ver Padroeiro com do Rio de Jucutuquara? Janeiro. Jucutuquara também é padroeiro do bairro, porque existia aqui no Espírito Santo, em Vitória, e eu acho que isso no país como um todo, né? Cada bairro tinha normalmente um santo, com uma igreja ali, e isso aí desenvolvia através das irmandades religiosas. Você vê que o centro de Vitória, aquela parte ali está mais voltada à Igreja do Rosário. Nós temos, por exemplo, Santo Antônio, que é o Santo Antônio mesmo, até por causa da ligação com o bairro. Nós temos Santa Rita na Praia do Canto, a igreja de Santa Rita. Então cada bairro tinha ali uma igreja diferente. E Jucutuquara Interessante. Mas é Santo São Sebastião. Antônio, você contou aqui a história. Santo Antônio foi o primeiro bairro de Vitória a ser Isso, colonizado. exatamente. Os portugueses, quando vieram de Vila Velha para Vitória, eles chegam por Santo Antônio. Na verdade, antes, né? Eles chegam em Vila Velha, eles desenvolvem a colonização Sim. ali e fazem medidas de. Porque, na verdade, eles vêm para cá depois. Não, para perfeito. exercer a colonização aqui. Na Ilha do Mas Mel, você contou que Vitória tinha todo um exatamente. encanto, mas Isso aí. eles chegam de Vila Velha para Vitória pelo bairro de Santo Antônio, Isso. não é isso? Essa é a primeira mas lá, parada. foi porque chegou dia 13? Chegaram de no dia junho. 13 de junho. Aí ficou dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. E São Sebastião tinha uma ligação maior com essa área da cidade. Com aqui. essa área de Jucutuquara, e isso é mais, na verdade, por questões da irmandade religiosa que se instalou ali em Jucutuquara. Primeiro que esse nome, né? Por que Jucutuquara? Que nome? Eu Então, ia perguntar justamente isso. Por que do nome? o nome, obviamente, indígena, né? Acho que a própria... É fonética que chama? Assim, a própria forma de se falar já dá pra entender que é indígena. E existem, assim, algumas versões na tradução, e todas elas fazem ligação à Pedra dos Dois Olhos, que é ali digamos, um monumento natural muito conhecido em Vitória. E a tradução, digamos, que mais se desenvolveu é que, na verdade, Jucutuquara é uma corruptela de Jucu Itaquera, que seria pedra do buraco, pássaro do buraco da pedra. E aí, obviamente, assim, fazendo alguns estudos, acredita-se que eram os indígenas fazendo uma referência a pássaros que habitavam aqueles dois buracos ali da pedra. A Pedra dos Dois Olhos é uma pedra grande, onde tem dois Isso. braços que parecem dois olhos. Quem é de Exatamente. Vitória conhece. Isso aí. de longe. E aí acredita-se que era uma referência a pássaros que habitavam ali dentro. E, trazendo para as pesquisas mais do cotidiano da contemporaneidade, acredita-se que eram corujas, porque as corujas são muito frequentes, são muito comuns naquela região, né? Inclusive até existiu um projeto de iluminar a pedra, que ela ficasse iluminada à noite. Existiu até um projeto de colocar um Cristo Redentor em cima da pedra, acreditem. Já existiu aqui no Já Espírito existiu, mas aí fizeram uma manifestação e o projeto nem para votação foi. E aí na época se discutiu que não podia ser luz ali, porque ali é a área de reprodução de coruja. É por isso que a coruja está sempre muito presente em tudo ligado a Jucutuquara. Santo? Interessante. Se você for, por exemplo, o time de futebol, Jucutuquara é o símbolo, a coruja. A escola de samba, o símbolo é a coruja. A rádio que existia em Jucutuquara é a coruja, porque Jucu Itaquera representa isso. Tinha uma rádio de Jucutuquara? Rádio, várias rádios ali. Sabe hoje o bar Copa 70? Sei. Ali tinha uma rádio... Na frente do Bar do Ceará. Na né? frente do Bar do outro Ceará. lado. É um bar famosíssimo, mais tradicional. Se chamava Bar do Davi, o Brasil ganhou a Copa de 70, ele ficou tão feliz que colocou o nome Bar Copa 70. E em cima tinha uma rádio que só falava do futebol capixaba. É mesmo, gente. Já tivemos Imagina aqui. isso. Na época que a Jucutuquara era essa efervescência, que a gente vai falar futuramente, e o futebol capixaba tinha audiência para isso. Diz que E- a gente está de fora para E falar o campo do Rio Branco, onde Pelé jogou e fez um gol, Exatamente. fica ali em Jucutuquara. Jucutuquara, governador Blay. Que era o campo do Rio Branco, né? Campo do Rio Branco. O Rio Branco perdeu para o Estado, né? E hoje está aí pertencente ao UFS. Mas aí, voltando, Jucu Itaquera era como os indígenas denominavam aquela região. Eu trouxe até algumas citações aqui de viajantes que vinham aqui e falava sobre o cume, que realmente era muito imponente. Legal. Olha só, o príncipe Maximiliano da Renânia fala: frente a nós, num dos cumes montanhosos da Ultrabanda, vimos um notável rochedo Jucutuquara, assim ele escreveu, situado não longe da Vila da Vitória. Parecido com Dante de Jamando Paz, não sei como se pronuncia isso, chamava a atenção ao longe. Está colocado em tranquilas e verdejantes eminências, parcialmente vestido de pequenas matas. Diante dele, mais perto do rio, fica a aprazível fazenda Romão. Frente a esta, a Ilha das Pombas recorta a superfície espelhante do rio. De onde era esse visitante? Ele era da Renânia. Renânia é uma região hoje dentro da Alemanha, se eu não me engano. Olha como é que ele descrevia bem. a Não, e região esse que ficou o rio, Morro dos Dois Olhos. e esse rio que ele cita é o que hoje corta o bairro de Jucutuquara, que era um valão.
Aquilo ali era um braço de rio que dava no mar. Que rio que tem no É o Nunca vi um rio que ali. vinha lá de Fradinhos, descia, pegava o córrego Maruípe e descia e desaguava no Oceano Atlântico. Mas hoje não tem rio nenhum. Hoje não tem, hoje virou um valão e hoje o valão está ali soterrado, que é aquela parte que divide a Avenida Paulino Miller. Olha aí, gente, como surgiu então o nome do bairro Jucutuquara. Isso. Muito interessante como eram feitos os relatos antigamente. Lembrei até da carta de Pero Vaz Caminha. É, né? Tem até Morro uma outra Alto. aqui. Ah, cadê? Quer ver? Entre todas as montanhas, seria impossível deixar de notar de Jucutocoara. Isso aqui é Auguste Saint-Hilaire, um naturalista francês, que termina por um rochedo nu, arredondando-se no topo cilíndrico. Esse é o Morro dos Dois Olhos. Esse é o Morro dos Dois Olhos, Jucutocoara. E o bairro de Jucutuquara começa a ser povoado quando, assim? Então, no século XVIII, ali vira uma fazenda. Fazenda Jucutuquara, né? Tudo sempre foi Inicialmente, Jucutuquara o nome. tudo desde Jucutuquara. Aí, provavelmente, o Pinto Homem de Azevedo, que era o Capitão Mor e que comprou essa fazenda e construiu o casarão que hoje está o museu, Solamon Jardim, ele fez uma referência aos indígenas, permaneceu com o nome Fazenda Jucutuquara, era uma fazenda escravista, plantava plantava mandioca para produzir farinha de mandioca e outros, né, outros Olha aqui, Vitória. cultivos. Deixa eu ir pro Repórter CBN, a gente já Agora, vai com essa história. beleza. Repórter CBN com as principais notícias do Brasil e do mundo, de olho aí na posse do Trump, e a gente já volta conhecendo um pouco mais a história do Espírito Santo. Voltamos com o historiador Marcos Vinícius Santana, toda segunda-feira. Ele participa com a gente. Como é o nome do quadro mesmo? Histórias do cotidiano. Isso aí, trazendo histórias aqui do cotidiano e principalmente do Espírito Santo. Hoje estamos aprendendo sobre o bairro Jucutuquara. Marcos já disse que é um dos bairros mais antigos de Vitória, começou no século XVIII, o nome Jucutuquara é por causa da pedra dos dois olhos, na linguagem indígena se referia a isso, e tem a ver com coruja também, né? Isso aí, com a coruja aqui, porque possivelmente Tinha muita eram coruja, né? corujas, porque ali é a área de reprodução de coruja, né? Exatamente. E é por isso que a coruja está presente em tudo que se fala de É Jucutuquara. o símbolo do bairro. Isso aí. E Marcos estava dizendo, olha, cada bairro aqui, não é cada bairro exatamente, mas muitas regiões costumam ter um santo preferido. Praia do Canto tem Santa Rita, Santa Nossa Senhora do Rosário, no centro de Vitória, e por aí vai. Santo Antônio, que é outro bairro. O santo identificado com Jucutuquara é São Sebastião. Marcos também brilhantemente já contou um pouco a história de São Sebastião, que enfrentou o imperador romano Diocleciano, não Diocleciano. Diocleciano, Com I. e falou, não, eu vou ser cristão. Aí morreu, mas virou mártir da igreja São Sebastião. Hoje, aliás, é dia de São Sebastião, por isso ele está falando da história do bairro Jucutuquara. Aí eu fui te perguntando, como é que o bairro Isso. começou a ser povoado, enfim? Aí vira uma fazenda, né? Por muito tempo se desenvolve essa fazenda. O morador mais famoso dessa fazenda foi um barão que ele foi barão por meses. Ele foi nomeado barão por Dom Pedro II em 1889, ali mesmo o império acabou e ele deixou de ser barão. Que frustração, Só que, tadinho. e curiosamente, ele era republicano. Ah. Ele chegou a ser o primeiro governador do Espírito Santo republicano. Quem era? né? Barão de Monjardim, o nome dele. Ah, tá, Barão de Monjardim. Que a família Monjardim, na verdade, ela não constrói ali, né? Mas através de casamentos, a família Monjardim, se eu não me engano, a filha do Pinto Homem de Azevedo, que construiu aquela casa, Pinto Homem de Azevedo também era dono, por exemplo, da região do Morro do Pinto. As pessoas acham que o Gente, Morro que do nome, Pinto... Pinto Homem. Não, e a pessoa pensa, as pessoas acham que o Morro do Pinto tem porque era um pinto que morava lá, não. Não, o nome porque era do dono. Pinto Homem de Azevedo. Então, o Morro do Pinto, era esse mesmo dono da fazenda de Jucutuquara. E aí a filha dele vai casando, vai fazendo esses cruzamentos de casamento mesmo, e aí acaba caindo para a família Monjardim, e o barão foi o mais famoso. Hoje, a fazenda, o Solar Monjardim é um museu federal, o único do estado que é museu federal, e o único objeto que é originário da casa, se eu não me engano, é a cama, que é a cama do barão. Olha. O barão dormia naquela cama e ela está lá até hoje. Fora Ele isso, pode visitar, hein? pode, está lá visitar, aberto. O museu está lá. Isso aí. E hoje, como se fosse uma reunião de objetos do século XIX, tem uma exposição de objetos sacros, mas enfim, ele desenvolve essa fazenda, mas com o passar do tempo a gente volta naquilo que a gente já falou aqui várias vezes, Mário, que é o crescimento de Vitória. Que Vitória precisava crescer e vem o novo Arrabalde, né, que era aquele traçado que povoava a região norte da cidade, e aí com a abertura do que viria a ser a Avenida Vitória, o bairro de Jucutuquara está no caminho mais próximo. Se for pensar do centro em direção a Bento Ferreira, a gente está aqui, Praia do Canto, né, etc., Jucutuquara está nesse entreposto. Tá. E Até aí para quem vem do norte para cá, Jucutuquara está no meio. Do Exatamente. norte da cidade, digo, da Isso. ponta da passagem para cá. Exatamente. E ali foi o primeiro lugar a se desenvolver. Vários locais foram vendidos, né, loteados, e ali começou a ser um bairro operário. Porque já no começo do século, 912, 911, surgiu ali a fábrica de tecidos que hoje
a sede da Guarda Municipal de Vitória, né? Mas inicialmente se tornou um espaço cultural, que era a Fábrica de Ideias. Que fica ali na esquina ali de Jucutuquara com a Avenida Vitória. Exatamente. E aí... Era uma fábrica de tecidos. Fábrica de tecidos, muita gente né? trabalhava na fábrica e morava em Isso, Jucutuquara. da família dos Nicoletti. Existe até umas fofocas históricas dizendo que a fábrica faliu porque os donos iam para Paris, bebiam os melhores champanhes, participavam de tudo quanto é festa e não conseguia administrar direito a fábrica. A fábrica foi falhando. Costuma acontecer mesmo. Isso aí, e errados também não estão, não. Também, a gente não está falando das férias aqui que a gente da está... fábrica, mas que costuma acontecer, costuma. Enfim, e aí Jucutuquara, eu costumo dizer que em menor proporção ela acabou desenvolvendo aquilo que o Novo Arrabalde tinha como projeto, que era desenvolver a cidade, né? Então ali tornou-se um terreno fértil para surgirem diversos empreendimentos. E aí vem a Fábrica de Ideias, depois vem a ETV, que na época era Escola de Aprendiz e Artífice, depois virou Escola Técnica de Vitória, depois Cefetes, que hoje é o IFES, que tá lá, né? Ali virou, Mário, como se fosse um pequeno núcleo urbano. E um local extremamente, para a época, afastado da cidade, aí virou aquela coisa bairrista. Porque Jucutuquara se desenvolveu, cresceu e criou seu próprio modo de ser. Então ali tinha a fábrica, a pessoa que precisasse trabalhar, trabalhava na fábrica. Tinha escola técnica, e aí surgiram ali diversos dormitórios de pessoas que vinham do interior para estudar na escola técnica. Os bares se desenvolveram ali, porque o Vitória era sediado ali, assim como o Rio Branco. O Rio Branco e o Clube do Vitória ficavam... Exatamente, né? Porque a grande rivalidade do futebol capixaba antigamente era Vitória e Rio Branco. A Desportiva surge na década de 60, da junção de vários times. Então existiria um bar chamado Virrio, por exemplo. Então a boemia se desenvolveu ali, o futebol se desenvolveu ali, os carnavais se desenvolveram ali, porque o governador Blay surgiu como estado do Rio Branco, né? E aí as batucadas, os grandes desfiles das batucadas, que são instituições anteriores às escolas de samba, elas desfilavam ali. Porque futebol e samba sempre tem uma relação assim também. Sempre é aquela coisa popular, né? Que é Sim. do povo. E aí, outra coisa que alavancou o crescimento de Jucutuquara, a linha do bonde. O bonde saía do centro e ia até Jucutuquara e entrava. O nome do bairro Cruzamento, Morro Cruzamento, é porque era o cruzamento do bonde, né? Onde o bonde cruzava. Olha isso, não sabia não, é mesmo? Entendeu? Então tudo Morro ali... do cruzamento, porque o bonde era o cruzamento do bonde. Do cruzamento do bonde, onde o bonde cruzava. Podia voltar ou o bonde, ele né? cruzava... O bonde, Seria legal, né? Ia ser maravilhoso. sério, Santa Teresa no Rio tem. Onde você... Não é bonde, mas quando você desce lá no Santos Dumont, no Rio, pega aquele... VLT, né? VLT, você vai num trilho ali até o centro do Rio. Exatamente. E o bonde de Santa Teresa, ele é histórico. Né? É. Mas ele tem uma função de locomoção mesmo. Você sobe para Santa Teresa ali. Eu fui no Rio uma vez, quando o bonde não estava funcionando. Para subir aquilo é um martírio, Difícil, gente. né? Eu fiquei hospedado em Santa Teresa. Então dá para se muito fazer. íngreme também, né? E aí o bonde desenvolveu o Jucutuquara. Jucutuquara tinha fábrica, tinha estádio de futebol, tinha Escola, tudo ali. batucada. Se tornou um bairro extremamente bairrista, porque eram bairros de famílias, né? As pessoas desenvolveram o seu modo de fazer. E até que a gente não sabe quem foi que criou esse termo, mas vendo Jucutuquara com pessoas de diversas cores, diversas idades, aquela efervescência, falou: isso aqui não é um bairro, é uma nação. Por isso que hoje se fala nação de Jucutuquara. As pessoas acham O pessoal dá uma exagerada também. que isso, claro, mano. né? Respeita Aqui, a grande nação de sede, Jucutuquara, gente. Não, com o todo sentimento o de respeito do pertencimento. mundo. Com todo o respeito do mundo. Aí por isso, e lá também você tem uma boemia muito forte. Você falou dos boemia. bares. Até hoje. Por causa disso tudo também. As pessoas viviam ali. Herança disso aí. O bar Copa 70, né? O bar do Davi. Bar do Davi, inicialmente, que foi um dos melhores caranguejos da cidade. Todo mundo falava isso. É. Foi por quê? Eu não sei, eu não posso falar porque eu sou alérgico, então não faço a mínima ideia, né? Então ainda serve caranguejo. Não serve. Dizem que... Parece que o que sustenta aquele bar ali... Sustenta não. O cargo-chefe do bar é o caranguejo. Né? Tem aí o bar do Ceará ali na frente, Bar outros do bares. Ceará na outros frente. lugares. Bar do Manujim já teve ali. Bar do Luluca. Uma efervescência. O bar do Zé Trovão, que infelizmente fechou recentemente, mais de anos aí de... Também Jucutuquara. Tudo em Jucutuquara. E aí a nação de Jucutuquara se desenvolveu com essa coisa muito própria, né? Muito barrista. O Rio Branco era um grande elemento do bairro. Você vê, por exemplo, hoje a gente tem também o Morro do Rio Branco. Eles chamavam de Morro de Jucutuquara, mas hoje virou um bairro independente, Morro do Rio Branco. E tem esse nome porque as pessoas não podiam entrar no estádio, ficavam sentados do morro que dava Vendo para o ver o jogo. jogo lá de cima. Sensacional. Quando o esses Pelé veio aqui, que você falou do gol de Pelé, foi um amistoso contra o Santo Antônio, existiu assim, aquilo ali foi pro Santo Antônio se salvar mesmo. Falou: nós vamos dar uma tacada agora para poder recuperar o nosso cofre. Tava mal de dinheiro. E o jogo ia ser no Rubens Gomes, que era o estádio do Rio Branco, lá em Vila Velha. E aí tem um problema, o Santos não vem na hora que deveria que vir, o jogo que era para ser à tarde acabou sendo à noite.
o preço muito alto e as pessoas acabaram não lotando o estádio e vendo do barranco. Do morro. Então lá de cima viram Pelé fazer um gol, parece que ele não estava fazendo nada no jogo. Eu vi essa história também. Comecei, Pelé não é de nada. Ele, tá bom, gol. E meu tio viu esse jogo, ele falou comigo que ele apontou, ele sinalizou assim, pediu a bola, o cara deu a bola na cabeça dele, ele deu uma cabeçada no ângulo, coisa que quase ninguém viu. Só Pelé mesmo. Só Pelé. E aí Pelé passa por Jocutiquara, tem mais uma série de fatos de Jocutiquara. Tem uma história, eu não lembro basicamente quem foi o candidato, eu sei que era um candidato que estava concorrendo à presidência com Getúlio Vargas. E ele sai do aeroporto de Vitória e vem em comboio até o centro. E passa por Jocutiquara. Jocutiquara é um bairro operário que apoiava Getúlio Vargas. Quando ele passou, o que ele tomou de tomate, meu Deus, podre e pedra. Quando ele reportou isso na Rádio Nacional para todo mundo ouvir, o radialista, que era partidário a esse candidato que tomou a chuva de tomate, falou: um abraço para aquele povo do buraco sujo de Jocutiquara. Credo! E aí dizem que foi quando a nação teve o seu ego ferido em rede nacional. Eu costumo dizer que isso aí depois passou, porque Jocutiquara se tornou uma escola de samba, nascida em 1972, e ela se tornou tetracampeã do Carnaval Capixaba, em 2006, 7, 8 e 9. E num determinado programa esportivo nacional, tinha uma passagem que era tipo notícias aleatórias, né? E aí o Trajano, famoso, ele lê e fala, exatamente, ele fala: notícias aleatórias, Jocutiquara se torna tetracampeã do Carnaval do Espírito Santo. Aí falou: gostei do nome, a partir de agora eu sou o Jocutiquara. Eu digo que é a redenção nacional, Trajano fazendo a redenção de Jocutiquara, voltando, né, para esse. E assim, Jocutiquara era isso, né, que era aquele pequeno território, aquele núcleo urbano. Só pra gente finalizar, citando um outro elemento que era muito famoso lá, o cinema Trianon. Né, que era o único cinema, foi o primeiro cinema fora do centro de Vitória, e ele tinha uma diferença, porque ele passava filmes europeus, porque o dono era um francês, e as pessoas saíam de lá, pegava o bonde, parava na Paulino Miller e ia até o cinema assistir. Então fala, Jocutiquara tem cinema, tinha sorveteria, que era muito famosa, tem a escola, tem lugar para o povo trabalhar, que era a fábrica, tinha a igreja de São Sebastião já, a pessoa não precisava de nada. E ali os bares à noite virou um pequeno núcleo urbano que as pessoas não saíam de lá. E eu costumo dizer, aí você vai dizer que é exagero, mas aí eu, como amante da União de Jocutiquara, Jocutiquara foi o bairro que eu me reconheci. Por isso essa empolgação toda, né? Claro, que Jocutiquara é uma pequena amostra do Brasil. Porque a história do Brasil minimamente passa por Jocutiquara. Ali você tem o conflito do morro com o asfalto, você tem o samba, você tem o futebol, então você tem tudo em pequenas proporções. Essa é a nossa Jocutiquara. Faz uma tese sobre isso. Vou fazer. Jocutiquara, pequeno pedaço do Brasil. Dá pra gente fazer uma nação, tá? Que é uma nação. E é uma nação. É uma nação. Então dá até um Globo Repórter, não? E a gente percebe até a identificação do... Como é que as pessoas que desfilam na Jocutiquara fazem questão de desfilar em nome do bairro também. Em nome do Porque bairro. Tem escolas que têm uma tradição, mas sim, a gente percebe uma determinação de quem é integrante da Jocutiquara. E é integrante com a coruja, sendo sempre no abre-alas, mostrando a referência que a escola tem com o bairro. Vamos fazer um Globo Repórter de Jocutiquara. Ô Johnny, quem quer falar com a gente? Muita gente quer falar com a gente, mas tem um áudio aqui da Francilina. Francilina só pode participar por meio de áudio. Francilina nunca pode texto. Essa energia aqui, vocês vão entender por por quê. isso, ela é só áudio. Boa tarde, gente linda que eu amo! Olha só, quando eu fui estudar em Vitória, eu adotei Jocutiquara como meu bairro. E agora tô conseguindo gostar mais dele ainda depois de todas essas histórias maravilhosas. Beijos! Beijo, Francelina. E Bom ano Francelina novo que pra tá você, Francelina. sempre ali nos ensaios da Jocutiquara, Tá? entendeu? Ela literalmente é aquela que ele veste a camisa, entendeu? Francelina é um Tá ali. amor de animação também. Obrigado, Francelina. Você melhora o nosso dia, Francelina. Muito legal essas informações, tá dizendo o Geraldo. Olha, onde era o IFES era mangue. Será? Exato, Era mangue? Inicialmente era uma área de salinas, que se pegava a água do mar para transformar em sal. Tá aí. E o mangue cercava tudo aquilo ali. Não imagino isso, gente. A Avenida Vitória, existiu o Colégio Padre Anchieta, que é muito famoso hoje, e a minha tia-avó, ela estudava nesse Padre Anchieta, que era do outro lado da Avenida Vitória. Ela disse que ela olhava a parede e o mangue via até a parede da escola. Você vê só como a cidade mudou também, né? Marcos Vinícius Santana, toda segunda-feira dando esse show da história do Espírito Santo, do Brasil também, aqui na Rádio CBN. Adoramos quando você vem aqui, Marcos. Muito obrigado. Eu Viu? agradeço.
Vamos falar de bairros, a gente falou que ia falar das cidades, né? É. Falei de Zacimbaga, você não estava aqui, que você pediu. Poxa, vida do Quilombo. Mas tá Eu lá no tava Spotify. aqui. Eu vou ouvir. Então, aí a gente pode começar assim, uma cidade, um bairro. Ouvintes que quiserem sugestão, cidade, Só bairro, mandar. clube, qualquer fato histórico do Espírito Santo. Olha, já falou de Caboclo Bernardo, já falou de Maria Ortiz, já falou de Maria Tomba-Homem, já falou dos Caramurus versus Peruás. Falamos tanta dos história que a gente cinemas de aprendeu aqui, dos Vitória. cinemas de Vitória. Ó, eu tenho uma sugestão que eu vou colocar na agenda do professor Marcos. Por favor. Vou puxar a brasa ali pra mim, tá bom? É porque eu já ouvi falar que o meu bairro, Barcelona, esse nome surgiu após uma possibilidade que foi ventilada, Marcos, dele receber a visita do rei da Espanha. Isso aí lá no século XX, alguma coisa do século XIX, século XX. Então é um assunto que eu tenho curiosidade pra saber. Quem sabe nos próximos a gente não pode trazer isso. E é um nome curioso, né? Barcelona. Legal. Antes era Granjas Novas. Granjas Novas, né? Granjas Novas. Não, mas então você já tá dando um spoiler, já tá dando uma história. Tô dando Já spoiler. contou- Eu já li um pouquinho, entendeu? Já contou tudo, na verdade, eu acho. Tá bom. O Maurício Lordeiro quer que fale de Fradinhos, enfim, o Marcos vai analisando. Toda segunda-feira ele traz informações pra gente. Já tem gente, pode botar, João, no áudio, aqui não tem que se falar um palavrão de corta na hora. Nossos ouvintes Ai, são meu educados. Deus, foi sem querer. Pode colocar sem ouvir. Ele não Tá. ouviu antes, vai colocar o áudio, garanto. É do José Luiz, ele Nossos sempre ouvintes são ajuda a sempre gente, educados, acredito quer ver, ó? que... Não tem problema. Mário CBN, aqui é José Luiz Carminati, ouvindo vocês a história de Jutuquara do Bar do Davi Carminati, era meu tio-avô. Não era porque era o melhor caranguejo, foi o primeiro bar a vender caranguejo em Vitória, essa é a história. E provavelmente ele trouxe do Lameirão de Guarapari, que os Carminati chegaram por ali, todos os santos, né, pertencente pelo Benevente, subiram o Benevente, foram para Todos os Santos, que hoje pertence a Guarapari, e os meus bisavós iam pegar caranguejo no Lameirão. Provavelmente Davi conheceu o caranguejo ali e abriu o bar e serviu essa iguaria aí capixabíssima no bar da Copa 70. Um abraço. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado, Valeu, Zé Luiz. Zé, Neto obrigado. do Davi, tá vendo? Tá vendo como é que tá tudo conectado? Você que é historiador, a história e as pesquisas também se constroem assim? Do Sim. meio alguém aparece, Claro. tem uma história pra te contar. Isso É o que a gente chama de história oral, né? Você coletar memórias são extremamente importantes, ainda mais quando a gente fala da cultura popular. Né? É tudo muito fundamentado em cima desses relatos aí que é passado de geração para geração. Marcos Vinícius Santana, para quem gosta de ouvi-lo na CBN, quer acompanhar você na rede social ou alguma outra forma de acompanhar seu trabalho, como é que faz, Marcos? Desculpa que eu não mudei o arroba ainda. Arroba Santana Marcos Vinícius, tudo com U. Conta a história do Espírito Santo, do povo brasileiro lá no Pode ir Instagram. lá no Instagram, você vai se divertir. Toda segunda-feira conosco no CBN Cotidiano. Intervalinho, a gente já volta. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Valeu, até semana que vem.